Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A igreja do Senhor. Tudo aí é o nosso culto, né? Tua família, vamos ter uma palavra de oração. Fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e vamos entronizar o nosso pensamento ao Senhor, nosso tempo. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai amado, soberano Senhor. Louvamos o teu santo nome, a tua santidade, a tua bondade, a tua misericórdia. Louvamos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. Pela beleza, pela pureza, pela glória do Senhor, pelo seu amor, pela sua virtude, por tudo aquilo que o Senhor de fato é, Senhor. Pai, entramos na tua presença, Senhor, na noite deste dia, nesta sexta-feira, já, Senhor, te pedindo, te clamando, te solicitando, te peticionando, por tudo aquilo, Senhor, que temos transgredido, que temos sido falhos, que temos falhado, que temos ou antecipado ou recuado, por aquilo que não caminhamos, não pensamos, não decidimos, segundo a tua orientação, segundo a luz do teu Evangelho, segundo a iluminação da tua palavra, que já está no nosso coração, nos nossos lábios. E queremos, Senhor, te pedir perdão por todas as vezes que existimos e prosseguimos em existir sem a orientação que vem pela fé. A fé que nos transporta à tua verdade eterna, a tua vontade para este tempo, para a nossa vida, para a nossa existência. A fé, Senhor, que esclarece os teus propósitos sobre tudo aquilo que falamos, que pensamos, que executamos, que fazemos. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Senhor, despidos diante do Senhor, nós entramos sabendo algumas das questões, das situações que temos falhado, que temos tropeçado. E essa, diante de vozes inaudíveis, mas plenamente perceptíveis pelo teu Espírito Santo, nós já colocamos diante do teu altar, Senhor. Porque o teu Espírito Santo, bondoso, singelo, maravilhoso como é, ele já vai trazendo à memória estas situações pelas quais nós oramos. E nós já carregamos e colocamos diante do Senhor, sem medo, sem vergonha, mas com muita coragem e ousadia, Senhor. Pai bendito, Pai amado, e aquelas situações que nós nem chegamos a imaginar ou perceber, aquelas situações que o Senhor passa batido porque estamos embaraçados, atrapalhados, Senhor, com as questões das nossas vicissitudes humanas. Perdoa-nos também, Senhor. Perdoa-nos também pela nossa fraqueza de adentrarmos neste lugar de plena luz, de plena comunhão, de plena revelação. E assim, Senhor, neste processo de tratamento, neste processo de santificação, nós, diante do Senhor, não recuamos em darmos um passo à frente e estarmos no santo lugar, Senhor, em plena comunhão com o Senhor. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, sentida em nossos corações, revelada pela tua palavra, testemunhada pelo teu Espírito Santo, nós entramos com ousadia, Pai, e neste lugar, na tua santa presença, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, por todos os feitos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso projeto de salvação, na nossa caminhada salvífica, Senhor, na nossa caminhada de conhecimento e prosseguimento em conhecê-lo. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Pai bendito, Pai querido, nesta presença abundante, queremos te agradecer por cada irmão, cada irmã que aqui chegou, cada irmão, cada família aqui representada, cada nação aqui representada, Senhor, que ouviu a tua voz, que foi emanado, atraído, Senhor, esponjado pela tua presença. Um compromisso não segundo o homem, não segundo a lei humana, não segundo o protocolo humano, mas um compromisso espiritual, Senhor. Um compromisso que é aquele que não precisa estar escrito, não precisa estar formalizado. É aquele compromisso que é o Espírito que nos chama, que nos mexe, que nos atrai, Senhor. Senhor, é aquilo que acontece quando nós efetivamente sabemos que não há outro lugar para estarmos, não há outro lugar, a tua presença. É na tua presença, é na presença do teu Espírito Santo, é neste lugar, Senhor, aonde nós colocamos toda a nossa interioridade, nosso homem interior. Senhor, é onde nós tiramos as nossas máscaras, é onde nós tiramos tudo aquilo do nosso falso eu e nós nos apresentamos como verdadeiramente somos, como o Senhor já nos conhece. Senhor, como é maravilhoso este lugar, esta dimensão,
ainda que saibamos que o Senhor já sabe o que nós vamos falar, orar, mas mesmo assim o Senhor, como um pai instrutor, um pai sábio, um pai que está em comunicação plena com os seus filhos, espera que nós falemos, para que mais do que ao seu coração, Senhor, mas para que ao nosso coração, por meio da nossa oração, sejamos transformados, Pai. Por isso, Senhor, neste lugar bendito, nós te agradecemos por cada família aqui representada. E cremos que o Senhor há de trazer os nossos irmãos que ainda estão a caminho, em plena segurança, em plena paz, já em harmonia com o teu Espírito Santo. Haja vista que cada passo de nossa peregrinação à tua casa de oração, nós já viemos meditando, já estamos meditando, a tua palavra já vem saltando na nossa mente, e nós já nos direcionamos à tua casa nesse espírito de quebrantamento. Assim traz os nossos irmãos, as nossas irmãs. Senhor, traz as famílias à tua casa, Pai, e queremos orar, Senhor, pelas famílias, pelos casamentos, pelas alianças. Queremos orar, Senhor, pelos relacionamentos familiares. Queremos orar, Senhor, Senhor, por toda a casa, toda a família que aqui congrega, toda a família que aqui visita, toda a família que aqui frequenta, aquele que já congregou e aquele que porventura virá a congregar, Senhor. Pai bendito, Pai amado, o Senhor sabe muito melhor do que nós todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas travadas que a família tem sofrido, Senhor. Desde os primórdios, Senhor, a família é atacada. E nós queremos, Senhor, aqui como brecheiros, como aquele que se coloca na brecha, que são os quais o Senhor também procura. Queremos nos colocar na brecha. Queremos nos colocar na brecha para todo o ataque que venha contra o provedor, contra o pai, contra o esposo, tudo aquilo que sorrateiramente Satanás pode estar tentando, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, enganar, sofismar, Senhor, enredar o pai, o provedor, o sacerdote, Senhor, com embaraços, com preocupações, com ansiedades. Meu Deus e meu Pai, que este pai, que este coração, que este adorador, que este sacerdote possa, Senhor, permanentemente estar em comunhão com a tua palavra, estar em oração, porque é só assim que nós podemos fazer frente a este mundo cabuloso, maldoso, cruel, Senhor. É só mediante a revelação do teu Espírito Santo que nós podemos, mais do que prover Senhor, o alimento, nós possamos prover o Espírito aos nossos lares, Senhor. Assim, Pai, nós queremos orar por tudo, Pai, preocupado com as provisões, com os recursos, com tudo aquilo que a nossa vida natural demanda, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa, de uma maneira maravilhosa, poderosa e plena, esquadrinhar a sua mente e ele consiga colocar tudo em seu devido lugar. Que ele, como um excelente garçom da sua casa, que ele, como um perfeito mordomo, possa, Senhor, equilibrar todas as bandejas da sua vida, de maneira que a sua família possa ser bem alimentada, bem nutrida, bem servida, Senhor, de maneira a lutar um bom combate na vida e nos seus desafios. Por semelhante modo, Senhor, queremos orar por todas as mamães, por todas as esposas. Pai, temos visto, Senhor, como mamães e esposas sofrem no secreto, às vezes, como mesmo diz a tua palavra, sem dizer uma única palavra, mas o gemido, as lágrimas. Senhor, nós temos que o teu Espírito Santo colhe e há de encher a tua taça no teu santo trono, Senhor. Queremos orar, Senhor, por todas as mamães, todas as esposas que ali, Senhor, às vezes invisíveis na foto da vitória, às vezes, Senhor, nem celebradas naquela figura, naquele papel ali, Senhor, que parece, segundo os olhos humanos, um segundo papel, mas na verdade é um papel tão quanto importante, Senhor, porque se o homem é a cabeça, é o pescoço, e o que fará uma cabeça com um pescoço frágil? Senhor, andará cavaleando, andará sem a visão perfeita, andará sem a posição perfeita. Por isso, Senhor, nós queremos orar pelas esposas, nós queremos orar pelas mamães. Pai, os homens saem a trabalhar e a verdade é que nossas esposas e as mamães passam mais tempo com as crianças. E queremos orar que elas continuem passando mais tempo, que as crianças, que os filhos, que a família seja prioridade no coração do papai
e também no coração da mamãe. E que este tempo seja um tempo proveitoso, seja um tempo frutífero, seja um tempo remido pelo Teu Espírito Santo, com muita comunhão, com muitas alegrias, com muito ensinamento, com muito compartilhamento. Pai bendito, por semelhante modo oramos pelos filhos. Que os filhos possam, Senhor, sempre e em todo tempo honrar seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem, dias mais do que dias quantitativos, mas dias qualitativos, dias de presença do Teu Espírito Santo, dias de vida e vida em abundância, dias aonde, Senhor, a honra vai desentupir qualquer coisa que tente entupir o fluxo do Teu Espírito Santo na vida dos nossos filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a despeito dos erros, a despeito dos medos, a despeito das facilidades, a despeito das imperfeições que papais e mamães sempre terão e sempre estarão conosco, mas a despeito de tudo isso, o perdão e a honra possa falar mais alto, Senhor. E esta família, Senhor, ainda que na noite escura, nas madrugadas, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa iluminar esta casa, de maneira, Senhor, que como diz a Tua palavra, todos quantos os virem, declararão família bendita do Senhor. Faz isto, Senhor, no nosso meio. Levanta cada vez mais famílias, Senhor, como baluartes, como coluna da verdade. Meu Deus e meu Pai, longe dos modismos, longe, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos distrair e nos afastar da Tua bendita e maravilhosa presença. Assim, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Te agradecendo pela salvação, intercedendo pelos nossos irmãos, nós oramos pelo nosso público, que o Teu Espírito Santo nunca se furte. Como diz o salmista, tudo aconteça, mas não se afaste de nós o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, queremos dizer neste momento, em alto e bom som, que tens total liberdade neste lugar, tens total liberdade sobre nossos corações, tens total liberdade sobre nossas mentes, tem total liberdade sobre nossas almas, tem total liberdade sobre nossas mãos, tem total liberdade sobre nossos pés, tem total liberdade sobre nossos lábios para agir, para curar, para sarar, para renovar. Senhor, para por pequena fé, como um grão de mostarda, mas uma fé processual, uma fé que respeita os processos, nós já sabemos que sairemos daqui muito maiores, não mais grandes de tamanho. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sairemos mais submissos à Tua palavra, Senhor. Aleluia, aleluia. Assim, permanece conosco. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar o nosso irmão Diácono Luiz para os nossos benditos e maravilhosos hinos da harpa cristã. Amém? Amém? Graças a Deus. Que bênção, né, irmão, estar na casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Às vezes o nosso dia é tão cheio de situações, né, que nos levam até algumas palpitações cardíacas, né? Mas é impressionante quando nós nos decidimos a vir à casa do Senhor a partir do momento dos seus irmãos, mas a partir do momento que nós já vamos ali na nossa higiene pessoal, banhar, o Espírito Santo já vai nos arrebatando e já vai nos movimentando para este momento de adoração. Graças a Deus. Irmão Luiz. A paz de Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cento e 83. Aleluia. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Grande poder foi que ressuscitou, em liberdade aos presos proclamou, tremendo a terra
e neste mundo então reinará. Em riso o pranto dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. Parti pra Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois ao meu Pai pedi-lo vou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Jesus a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou. Eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está, pois sua esposa suplicando já. O mundo disto não cogita cá, porque não vê a luz que brilha lá. Muito breve Cristo voltará, mas só os seus ao céu levará. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o 84. 84, tá? Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre
e com fervor e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, hoje nós estamos aqui Gaia. poucas vezes com mais homens do que mulheres, amém? Eu não sei coisa bem. É. Só passo Salomão. Glória a Deus, Pai do Senhor. A passando. Graças a Deus, que coisa boa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós estamos com mais homens do que mulheres, eu vou convidar um homem para estar fazendo aqui uma leitura da palavra, amém? E quero convidar o irmão Vinícius para estar partilhando. O Marcos Vinícius! Vinícius. Colocado no seu coração, trazendo aqui uma palavra, uma pequena reflexão, um testemunho, algo que Deus tem colocado no seu coração para este dia, para este tempo, uma palavra de orientação, de fortaleza, de vigor. Amém? Pode ir, meu irmão, a oportunidade é sua. Graças a Deus. Nosso irmão Vinícius, que assim como o irmão Luiz, tem um vozeirão, né? Discípulo do irmão Luiz. Bênção de Deus. Tem cooperado no Ministério do Louvor, nosso jornalista, homem que certamente trará agora boas notícias, né? Vai ser um jornalista de boas notícias, notícias do céu.
Notícias segundo o Consolador. Amém? Glória a Deus. Assim, meus amados. A pessoa sai do nosso Eu vou mundo. trazer um verso bem simples, está lá no Salmo 27, Eu sou sempre versículo 14. capítulo Finalzinho. perguntar 27. 17, Esperando a Conta. igreja encontrar o Capítulo. verso, encontrar, diga amém. tanto. Cada capítulo conta. Todo coca. Botão caída. Coisa. Bem, meus amados, o versículo 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse verso, amados, é um verso que faz muito sentido não só na vida de todos aqui, mas na minha vida. Recentemente tem estado muito presente comigo, porque diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Às vezes a gente espera uma coisa que não acontece do jeito que a gente espera, mas a gente tem que ter paciência. Paciência, porque Deus vai dar a tua vitória e a tua bênção na hora que Ele disser: é agora, meu filho. É agora que tu vais ter a tua bênção, que tu vais ter a tua vitória. Então não te desespera, fortifica o teu coração, fortifica o teu espírito. Espera que eu vou te mostrar o caminho. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, te agradecemos por estarmos todos aqui nessa noite para glorificar e louvar o teu nome neste culto da família. Abençoa a vida de todos que estão aqui nesta noite. Abençoa o nosso entorno quando estivermos voltando mais tarde. Abençoa quem vai dar a gloriosa palavra que está contida na Bíblia. Abençoa a casa de cada um que está aqui. Abençoe suas famílias. E abençoe quem está a caminho, quem não pôde vir. Abençoe quem está assistindo pela internet nesse momento. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bênção, meu. Espera pelo Senhor. Que Louvado pé. seja o Senhor, porque hoje, durante o dia, eu não sei se os irmãos verificaram, mas o irmão Nelson postou um texto de Jeremias, que é que se o homem quer se gloriar, o rico não se glorie na sua riqueza, né? Nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Antes glorie-se no Senhor e em conhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós percebemos que naquele texto de Jeremias, eu vou já conectar com esse, porque tem uma conexão muito boa com esse texto. Ele tem duas glórias lá cujo homem pode se gloriar. Na verdade, a primeira não se deve gloriar, porque aquela primeira glória é o orgulho. Amém? É o homem se jactanciar na sua riqueza, na sua sabedoria ou na sua força. Mas a segunda glória, segundo o texto, que ele permite se gloriar, aquela segunda glória é no Senhor e em conhecer o Senhor. O que aquele texto falou no meu coração hoje? Que não devemos nos gloriar de fato no produto final da nossa fé. O rico na sua riqueza, nos seus dividendos, nos seus dólares, nos seus ouros, nas suas propriedades, não é verdade? O sábio no seu conhecimento, na toda aquela capacidade de sabedoria, nem o forte na sua força. Mas o restante do texto diz: glorie-se no Senhor e em conhecer o Senhor, ou seja, seja honrado em estar vinculado à fonte de quem dá a riqueza, à fonte de quem dá a força, à fonte de quem dá a sabedoria. Amém, meus irmãos? Não no fim, nem tampouco no meio, mas na origem que é o Senhor. E aí, quando nós vamos aqui para o texto que o irmão Fabrício falou, espera pelo Senhor. Ou seja, quem é o Senhor? É aquele que fez a promessa, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. É a fonte. E espera não segundo a expectativa do teu coração, mas segundo a fiel palavra daquele que prometeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem bom ânimo, tem muita gente que tem ânimo, mas o ânimo humano, ele é, digamos, parametrizado, calculado segundo as expectativas, como o irmão Fabrício diz. Esse período de início do ano,
Eu não estou pregando ainda, irmão, estou só, amém? Segundo esse período do início do ano, nós temos muitas expectativas. Segundo um ânimo, uma animosidade humana. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite? Tem bom ânimo. E aí, quando eu leio bom ânimo, certa vez Jesus disse aos fariseus: olha, só há um que é bom, que é meu Pai que está nos céus. Amém? Então este bom ânimo é realmente um ânimo vinculado à origem, que é o Senhor, que é a fonte. Porque aquele que confia no Senhor, espera no Senhor, ele subirá alto com asas como águia, correrá e não se cansará, caminhará e não parará. Amém? Porque é a fonte que nos motiva e fortifica-se o teu coração. A palavra de Deus diz que se há algo que nós temos que guardar, que nós temos que proteger, que nós temos que ter muito cuidado, esse recôndito escondido, digamos, na nossa consciência, é o nosso coração. Por que o nosso coração? Porque ele é a fonte da vida, é de onde procedem as fontes da vida. Amém, meus irmãos? Então, fortifica-se o teu coração segundo o Senhor, que é a fonte. Espera, pois, pelo Senhor, porque como nós lemos em Filipenses, aquele que chamou, ele é fiel e cumprirá a sua promessa. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bênção. Obrigado, irmão Nelson, pela palavra hoje durante o dia. Obrigado, irmão Vinícius, por essa palavra, por esse testemunho. E quantas vezes nós estamos no meio do caminho, parece, diante das circunstâncias da vida, que aquela palavra, aquele bom ânimo, não é? Aquela fonte, em alguma circunstância, a escuridão tenta tomar conta, e aí nós precisamos realmente fazer força e nos voltarmos para o Senhor e esperar, saber que o Senhor é eterno, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. O homem eterno que Deus já projetou você antes da fundação do mundo está prometido e a promessa está de pé. Amém? O Luiz que o Senhor formou lá na eternidade, projetou, montou, está de pé. Amém? O Vinícius que o Senhor projetou na eternidade, segundo o coração de Deus, espera, pois ele há de raiar, ele há de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa do Senhor é para nós, é para a família de Deus, para que sejamos acrescidos segundo uma varonilidade de homem perfeito na presença de Deus. Amém? E o homem perfeito na presença, oh glória a Deus, o homem perfeito na presença de Deus não é o homem que não tem erro. O Senhor disse a Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. O homem perfeito segundo Deus é aquele que segue indubitavelmente a voz de Deus, é aquele que é obediente segundo aquilo que Deus coloca no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Paulo vai falar aos Romanos que nós não devemos viver segundo as coisas deste século, mas termos a nossa mente, termos a nossa transformado, sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, quando Jesus diz: em tuas mãos eu entrego meu espírito, está consumado, ou seja, o plano perfeito de Deus está consumado. Foi ali onde Jesus entregou tudo ao Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós vivamos a vontade perfeita de Deus, entregando a todo dia a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos projetos, os nossos sonhos, segundo os auspícios do Espírito Santo. Como disse o salmista: esquadrinha, sombra, prova, vê, testifica no meu coração se há algum caminho aqui, e se tiver, me orienta pelas veredas eternas da tua salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos ofertar nossos dízimos. Não sei se o irmão Vinícius pode louvar ao Senhor. Pode? Nós estaremos orando pelas nossas ofertas. Amém? Pai, te louvamos, quanta coisa maravilhosa na tua presença, Senhor. Quanta bênção, quanto fôlego, quanta instrução, quanta virtude, quanta coragem, Senhor, quanta ousadia. Obrigado, Senhor, pelo
teu Espírito Santo, que aqui nos acolhe, nos orienta e nos prospera, Senhor, em toda boa dádiva que desce do céu. Senhor, neste momento onde deliberadamente, com o coração alegre, com o coração convicto de tudo aquilo que está sob nossas mãos, sob nossa administração, é porque o Senhor tem concedido, é porque o Senhor tem derramado graça, é porque o Senhor tem derramado virtude, como diz a tua palavra. Toda boa dádiva há de vir do céu, vem do céu, desceu do céu. E nós, Senhor, sem barganha, sem comércio, sem mercantilismo, queremos ofertar, queremos, Senhor, dizimar, queremos realmente trazer esta semente financeira que representa, Senhor, uma gratidão espiritual, que representa, Senhor, um sentimento, que representa, Senhor, uma convicção do nosso coração de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento, queremos também, Senhor, orar segundo a força, o poder que há na tua palavra, repreendendo sobre os lares dos meus irmãos, sobre o trabalho dos meus irmãos, sobre a finança dos meus irmãos, sobre, Senhor, o projeto dos meus irmãos, sobre o negócio dos meus irmãos, sobre os estudos dos meus irmãos, qualquer coisa, qualquer olho gordo, qualquer força contrária, o migrador, o devorador, o destruidor, Senhor, nós queremos repreender diante da seara dos nossos irmãos, Senhor, e que eles possam viver a alegria de colher aquilo que foi semeado com trabalho, com esforço, com dedicação, com alegria, segundo a direção do teu Espírito Santo, Pai. Por semelhante modo, Senhor, os nossos irmãos que porventura estão, Senhor, naquele período das 7 vacas magras, oramos para que eles continuem com esperança, esperando no Senhor, que este é um tempo, e como um tempo tem momento para começar e momento para findar, e cremos, Senhor, que num determinado momento, como disse o teu filho Vinícius, há de chegar a bênção, e que quando chegar a bênção, meu irmão possa viver a alegria de ofertar, de dizimar, viver este regozijo na alma, viver o fluxo completo, o fluxo que veio das tuas fontes eternas, passou pela sua mão, passou pelo seu trabalho e volta ao Senhor, cumprindo o propósito da tua virtude e do teu amor, Senhor. Assim abençoa cada casa, Senhor, cada família aqui representada. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor que nós temos a vitória, e quem isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande, Senhor, que nós temos a vitória, a cidade do inimigo. Por isso diante dele nós prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre
diz assim, né? Glória a Deus, obrigado por dispensa de Deus. Aleluia. Bem, quero convidar o irmão Fabrício. O irmão Fabrício vai hoje trazer a reflexão da palavra, segundo certamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E queremos dizer para ele, em nome do Senhor, que toda a ambientação aqui está favorável, amém? A este rompimento, a esta atitude de coragem, de ousadia, de intrepidez, amém? Vamos orar ao Senhor, estamos essa mão para cá. Pai, queremos neste momento santo, imaculado, puro, Pai, real, nobre, apresentar teu filho, irmão Fabrício, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, com todo o nosso entendimento que o Senhor colocou algo no seu coração. E que os teus anjos, nesta noite, Senhor, possam aqui ser testemunha de que ele, segundo a orientação do teu Espírito Santo, vai entregar conforme tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E para que isto aconteça, nós repreendemos toda a torcida contrária, tudo aquilo que tem te impedido o perfeito fluir da manifestação do teu Espírito Santo, segundo a instrumentalidade do nosso irmão. Pai, nós repreendemos o medo, nós repreendemos o nervosismo, nós repreendemos, Senhor, o titubear, e nós, Pai, ministramos espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, de força e de vigor. E para finalizar, queremos dizer em alto e bom som que o nosso irmão está em casa e está em família. E assim, Senhor, seja o teu nome glorificado no nosso meio nesta noite, por meio deste leve e fácil instrumento que é o irmão Fabrício. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não vou mentir não, toda vez que eu venho aqui para frente, eu sou lá o menino, eu dá uma ataque grande. Mas, seja para onde glória do Senhor. Há muito tempo, algumas semanas na verdade, Todo dia tinha um assunto que eu estava colocando no meu coração para eu refletir, e eu comecei a ter o desejo de compartilhar com os irmãos. Mas quando foi semana passada, eu estava andando na rua indo para o trabalho, eu vi um homem ter uma atitude que me chamou a atenção de forma negativa, me incomodou demais. Mas aí eu comecei a refletir de novo algumas coisas que eu tinha conversado com Deus, e ele falou: eu não quero que falhe aqui, eu quero que falhe isso, baseado nisso. Aí eu disse: você pode, mas tá bom, né? Seja feita a vontade de Deus. A gente não vai para falar o que a gente quer, mas sempre que manda. Então, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está baseada em um único versículo em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 8. E Jó é uma história bem conhecida, que Jó tinha família, amigos, riquezas, mas aí veio o inimigo, com permissão de Deus, tirou a riqueza, tirou a família, tirou os amigos, e depois de muito tempo vieram alguns amigos que falaram algumas coisas, veio a esposa, e no final de tudo foi restaurado o que ele tinha. Mas uma coisa que Deus me chamou muita atenção foi no versículo 1, no versículo 8. Perguntou aí o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei pensando, como deve ser Deus falar isso da gente? Esses dois adjetivos, mais duas observações: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É comum nós às vezes nos compararmos, às vezes, com igrejas em Éfeso, ou então com discípulos, mas sobre Jó, particularmente, eu vejo muito falar de toda a história dele, mas esquece um pouquinho desse momento de de Deus falando dele. E o primeiro ponto é justo.
que é ser justo? Né? Na nossa sociedade, infelizmente, está tudo deturpado. Então, hoje o que é justiça, né? Justiça está relacionada às vezes com o que merece ganhar alguma coisa ou merece uma punição. Mas, por exemplo, eu estudei muito no vestibular, estudei e não passei. Mas aquele que não estudou tanto, aquele que, na idade normal, ficou indo para festa, jogando videogame, no final das contas acaba passando. Ou então, alguém na família que se dedica muito a alguém e não é reconhecido pelo seu esforço. E são várias as situações que nós nos sentimos injustiçados. Né? Um exemplo disso é, por exemplo, a nossa política como está hoje. Está tudo uma bagunça, está nítido, está tudo errado, mas quem trabalha pouco ou está fazendo coisa errada está ganhando dinheiro, quem está trabalhando muito está ganhando pouco dinheiro, quem está doente fazendo as coisas certas pagando seu imposto não tem um atendimento correto e a justiça do homem é assim, completamente falha. Mas tem uma palavra que Jesus falou quando tinha alguma coisa a ver com impostos e já não estava querendo dar, tinha que dar, assim, mas o que Jesus falou? Dai a César o que é de César. E é isso. Em vez de nós ficarmos nos preocupando com certos detalhes de justiça e injustiça humanas, só que até mesmo Jesus chegou e falou, olha, bora cumprir uma ordem. Se é assim que é a lei, então é assim que a lei. Dê a César o que é de César. Amém? Mas, qual é a observação desse primeiro ponto que eu queria deixar? É que os homens, eles reconhecem o que está no exterior, o que está à vista, isso dependendo do seu olho. Porque se eu sou uma pessoa relativamente justa, então eu consigo reconhecer e ser justo com uma situação que merece aquela justiça. Mas o homem não. Agora, mas se o homem que tem um coração que não é justo, como é que eu vou esperar a justiça? Né? Então, ou ele vai ser injusto, ou ele vai ser simplesmente como ele convém. Então, essa é a justiça do homem. Ele vê o externo, ou então ele vê o que lhe convém. Já Deus não. Ele vê o interno. Ele vê o coração da pessoa. E nem sempre a resposta de Deus vem na hora que nós esperamos. Vem na hora que Ele sabe que é o certo. Como nós lemos um pouquinho antes. Eu estava até conversando com o Felipe, comentei. Aí uma coisa que eu ainda não tenho e preciso, paciência. Mas tenha de bom ânimo. Faça a minha obra. Faça o que deve ser feito. Seja justo. E no momento certo, você receberá a sua justiça. Amém? Segundo ponto, íntegro. Seria possível alguém ler, ou o irmão colocar para alguém ler, Tiago 3, versículo 11 e 12. Tiago 3, 11. É só 11. Alguém pode ler, por favor? Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar que é doce e que é amargo? Amém. Só 11 mesmo. Deus falou que Jó era íntegro. O que nós somos dentro da igreja é o que nós somos em casa. O que nós somos em casa é o que nós somos na rua. O que nós somos na rua é o que nós somos com os amigos, na escola, no trabalho. Íntegro, puro, completo com uma única essência. Às vezes aqui, uma coisa é, por exemplo, aqui na igreja eu sou um pouco mais sério. Lá em casa, eu brinco e só a minha esposa sabe. Né?
Mas isso não é questão de falsidade, é questão de como se portar em um lugar com determinadas pessoas. Sabedoria também, né? Mas aí é que está. Aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, falo de Deus, estou aqui ministrando a palavra, mas aí eu chego com os meus amigos da escola e falo palavrão. Dentro da minha casa, não trato bem a minha esposa. No trabalho, tento dar uma escapada de algum tipo de tarefa que eu não gosto. Ou então minha energia está muito alta, vou fazer nada. Então, essa é a diferença de uma pessoa íntegra, é quando ela, o que ela é por dentro, em um local, ela é em todos os lugares. Trabalho, escola. Uma coisa que eu já contei no testemunho, que infelizmente no período que eu estava afastado da igreja, eu fui tocar em um lugar e mais de uma vez alguém chegou comigo e perguntou: na igreja? O local não era nem eu não digo que era uma coisa abominável, mas não era um local que eu deveria estar. E uma pessoa simplesmente do nada, eu não falava para ninguém de Bíblia, se era crente assim, sabe tudo. Só que uma das coisas que chamava a atenção é que no local todo mundo estava bebendo. E eu não bebia de jeito nenhum. Aí teve um que perguntou: é crente? Eu sou. Mas como assim? Não fiz nada. Só que o Espírito Santo, mesmo quando você se afasta, ele vai atrás de você. Olha, estou aqui. Não adianta tu fugir, eu estou aqui. E uma hora tu vai deixar eu entrar de volta no teu coração e fazer na tua vida o que eu quero, amém? Então que nós possamos buscar a integridade do nosso coração conforme a vontade de Deus. Temente a Deus. Temente a Deus tem muita gente que confunde. Temor, ter medo de Deus. Deus não é aquele Zeus que está com o raio na mão e esperando para jogar o raio, explode na cabeça da gente. Temor é respeito, é reverência. Saber que o nosso Deus é amor, é Pai, mas é todo-poderoso Criador dos céus e da terra e que merece todo o respeito e todo o temor. Às vezes, nós costumamos esquecer um pouquinho quem nós somos. Deus deu talento para cada um de nós. Eu, por exemplo, Deus me deu talento de música. Mas se Deus não sou nada, se Deus simplesmente quiser tirar esse dom de mim, tira. Tudo que eu tenho que fazer com o meu dom é para a honra e para a glória dele. Infelizmente, teve um culto que o Shalom estava ministrando. E eu não consigo lembrar, mas tinha uma criança que começou a correr e gritar. E metade da igreja começou a prestar atenção na criança. Alguns olharam um pouquinho feio e o comentário dele foi: gente, deixe correr, porque pelo menos está correndo aqui dentro da igreja. Eu já corri muito e tudo mais. Eu corria muito quando era criança também. E glória a Deus por isso, eu concordo com cada letra do que ele falou. Porém, uma coisa que é muito triste é entrar dentro da igreja, que é um local sagrado, que é um local de comunhão, de adoração, mas no meio do culto, no meio da administração da palavra, no momento que as senhoras ou os senhores estão cantando, os adolescentes estão cantando, é triste ver que não estão ligando. Estão simplesmente menosprezando aquele momento de cultuar a Deus. Onde está a reverência diante de um local que é sagrado? Igreja é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. Mas sim, devemos ter ainda uma reverência e tomar cuidado com certos comportamentos. Então, Jó, até na história de Jó, nós percebemos que ele se colocava numa situação, digamos que, de cabeça baixa e
Deus me deu, Deus tirou, e é isso eu vou aceitar, porque Ele é o Senhor. Essa é a questão de ter temor a Deus, de saber o nosso lugar como servos e também saber o lugar dele como Senhor, Salvador e o Todo-Poderoso. Se desvia do mal. Eu acho que todo mundo já conhece aquela história do homem, do irmão que falou que o pastor, olha, eu vou embora porque tem muita coisa errada nessa igreja e tem irmãos assim, sabe? Inclusive ele fala, pega o copo, vai dar volta da igreja, não deixa nada, nenhum pingo cair. Quando acabou, ele foi perguntou, o que você viu da igreja de errado? Eu não vi nada, eu estava focado no copo, né? Então, não se desviar do mal. Por que não se desviar? Se desviar do mal, para continuar naquele caminho. Que caminho? Que o Senhor mandou dar. É aquele. Que às vezes, a minha lógica diz, para eu chegar aqui, eu tenho que andar reto aqui. Mas o Senhor fala, não, vai fazer um para cá. Não, mas ali é mais fácil, mas eu quero que você venha para cá. Quando eu venho para cá, de repente, bem ali tinha algo do inimigo, que ele, um livramento. Uma outra história, nessa eu vou aproveitar que o Felipe está aqui, eu não sei se ele vai lembrar disso. Teve uma vez, anos atrás aqui na igreja, eu estava pedindo para Deus paciência. Me ajoelhei na sacada de casa e pedi para Deus, Senhor, eu preciso mudar, porque eu não tenho paciência, eu me irrito muito fácil, às vezes eu escolho e eu não aceito isso, não quero mais isso. Aí o Espírito Santo perguntou, por que você está me pedindo isso? Sim, estou pedindo isso. É o caminho que o Senhor espera todo mundo, de machucar muito mais. Não lembro se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, tinha ensaio. Felipe, ele participava desses ensaios e o Shalom também. Quando estava quase no horário de começar a assistir o ensaio, começou a chover. Eu esqueci. Já comecei a me esquecer. Isso vai atrapalhar, vai fazer o ensaio atrasar. Aí eu liguei para o Felipe, na casa dele. Aí, alô, o Felipe ele está dormindo. Aí o ensaio vai tranquilo. Olha, vai ter que vir chamar ele aqui quando eu vou chamar. Se ele pode estar chovendo, o indivíduo está dormindo, eu vou ter que ir lá na casa dele para chamar ele para o ensaio. Tá bom. E comecei a andar na chuva. Eu morava aqui na Pinagés, ele morava depois do canal. Na chuva, eu saí muito irritado mesmo. Quando eu cheguei aqui, nessa direção da Timiras, o Espírito Santo, parece que eu senti só um negócio assim. Eu não lembro o que tu me pediste. Ele deu uma rodada na minha mente, assim, um monte de coisa. Gente. Irmãos, eu continuei andando na chuva. Eu olhei para baixo e o Espírito Santo parecia uma lupa no meu olho, que eu consegui ver na chuva uma formiga andando, carregando uma folha. Uma folhinha. Uma coisa bem simples. Irmãos, foi uma das vezes que eu mais vi a beleza da criação de Deus. Eu vi Deus uma formiga andando. E aí eu entendi ele falando comigo naquele momento. Quando eu comecei a me estressar, eu estava saindo do meu caminho. Qual era o caminho? Vim para o ensaio. O ensaio para quê? Para louvar a Deus, fazer a obra de Deus. Esse era o meu caminho. Veio uma chuvinha. Aí
eu e o Felipe, a gente veio para a igreja, chamou também se casou. No final das contas, como tudo ficou nas mãos de Deus, o que aconteceu? O ensaio, na época, foi um dos melhores que nós tivemos. Nós conseguimos pegar todas as músicas, acabamos antes do horário e ainda conseguimos ficar brincando um pouco. Por quê? Porque o Espírito Santo me ajudou a me desviar do mal. Agora, o segundo ponto, para ser rápido: ser íntegro, temente a Deus, se desviar do mal, ser justo. Como conseguir isso no mundo que a gente vive hoje? Fiz uma pequena comparação bem rápida aqui sobre a nossa influência de igreja e nossa influência no mundo. Vamos ver alguém tradicional, e eu juro que não é tentando apontar o erro para ninguém, julgando ninguém, isso que falha, mas vamos ver a realidade de um cristão que se congrega normalmente numa sexta-feira e num domingo. O culto de sexta-feira tem 1h30, aproximadamente. O culto de domingo tem aproximadamente 2 horas. Deu 3 horas e meia. Digamos que eu faça parte de qualquer grupo que tenha ensaio. Então, de 3 horas e meia, acrescentar mais 1h30. 5 horas. Vou tentar ser bem legal. Mais alguma coisa, 6 horas. Forçando muito. Qualquer outra atividade, 7 horas por semana. 7 horas por semana que nós temos atividades fora de casa, na igreja. Agora, e as nossas atividades fora da igreja? No trabalho, onde tem aquele que bebe, que fala palavrão, que trai a esposa. E na escola, que tem aqueles que gostam de ficar falando de coisas que não devem. YouTube, TV, videogame, série, que hoje, misericórdia. Não defendendo muito algumas coisas que a gente assistia quando era criança, mas hoje já está demais. É praticamente impossível achar alguma coisa saudável na TV de hoje. Praticamente impossível. Tem muitas séries que eu queria assistir, até pela questão histórica. O problema é que na cabeça deles tem que ter certas cenas desnecessárias. Aí eu não posso assistir a série por quê? Porque coloca palavrão e certas coisas. Então, quanto tempo nós ficamos na escola? Aprendemos matemática, física, inglês e por aí vai. Mas a nossa convivência, os nossos amigos, o que a gente está pegando deles, o que eles estão nos influenciando, no trabalho, o que eles estão nos influenciando, e por aí vai. Então, se não tomar cuidado de, além das atividades aqui da igreja, eu costumo dizer que aqui na igreja é o resultado, praticamente. A nossa vida cristã não é dentro da igreja, a nossa vida cristã é lá fora, porque está aqui. O tempo que muitos ficam só no trabalho em um dia é o mesmo tempo que nós conseguimos ficar a semana toda dentro da igreja. Então, se não tomarmos cuidado fora da igreja, no trabalho, por isso que nosso sou péssimo para decorar o nome de quem fazia o que na Bíblia, perdão. Mas acredito que era Daniel, que orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Normalmente, às vezes, a gente consegue orar uma vez. Jesus, quando foi para o monte, vou subir e vou orar. O que eles fizeram? Dormiram. Estou julgando eles? Não, porque realmente é difícil. Mas se não tomarmos cuidado com isso, como é que nós, humanos, falhos, suscetíveis a tanta coisa, vamos conseguir combater a influência do mal de lá de fora, se nós não buscarmos a Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
jovens hoje, principalmente, que hoje, irmãos, eu trabalho lá no shopping, e é muito jovem que eu vejo, misericórdia. Quando eu digo que o mundo está literalmente perdido no exagero. Mas não é só os jovens, tem muito adulto se perdendo às vezes dentro da igreja, porque olham algumas coisas que são bonitinhas, nossa, o irmão ali que prega, o irmão que canta, nossa, muito bonito, o irmão que toca. E você? O que você está fazendo? Porque ninguém foi chamado para ficar sentado no banco e não fazer absolutamente nada. Deus deu um dom, pelo menos, para cada pessoa. E infelizmente puxam muito falar línguas, eu quero falar línguas. Sério? São tantos dons que nós podemos ter que às vezes nós não buscamos. Eu pelo menos, eu já sei que eu tenho dons musical, que eu comecei aqui, com 14, 15 anos, mas eu comecei a buscar outros. E pela misericórdia de Deus que seja desenvolvido. Para finalizar, Jó passou pelas dificuldades financeira, familiar e de saúde. Quem não passou isso? Quem já não ficou com aquele aperto financeiro? Quem já não perdeu ou um parente ou um amigo muito próximo? Quem já não teve uma situação de saúde dentro de casa tensa? A Covid, eu posso falar, não morri porque Deus me deixou. E usou minha esposa para cuidar de mim. Porque era para teoricamente, era para eu ter decidido lá. Só que Deus não deixou eu sair de casa, usou minha esposa e eu para a honra e glória dele. Então, mas o que aconteceu? Jó tinha muito dinheiro, ficou pobre, foi reclamar. Jó perdeu filhos, foi reclamar para Deus. Jó ficou doente de misericórdia. Ele não simplesmente ficou doente, ele foi sofrendo. Uma coisa é, por exemplo, eu não digo que eu sofri quando eu peguei no Covid, porque quando eu peguei meus 39 graus, bateu nos 40, eu praticamente não sentia mais nada. Eu só queria dormir. Tinha uma dor no corpo, mas eu mal respirava, mas assim, eu só não escrevi nada para me despedir de algumas pessoas que eu pensei, porque eu tive força, literalmente força. Quando eu não tenho força, eu não sei, praticamente. O negócio está aí. Jó não, sofreu, foi reclamar para Deus. Pelo contrário, ele ainda chamou para a atenção da esposa dele, e ela foi reclamar e ele, eita, não fala isso aí. Tu não recebeste, aprende a ser feliz, tudo eu posso naquele que me fortalece, aquele versículo que é tão mal interpretado, tudo eu posso porque eu sou Superman. Não, tudo eu posso aguentar também as adversidades. Então, Jó conseguiu passar por tudo isso, depois daqueles diálogos, Deus deu uma puxada bonito dele, mas no final, eu gostaria agora que o irmão colocasse Jó 42, 1 ao 5. Bem de bom ânimo, né? Não esqueçamos. Se possível, o que nós possamos ler junto? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim.
coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Era isso. Agradeço a oportunidade e que nós possamos buscar um pouco mais essas características também de jovens são tão breves. Parabéns. Glória a Deus. Aí se prepare aí que quem sabe na sexta-feira que vem eu não sei. Né? Que bom estágio, né? Que bom preparo. Graças a Deus. Irmão Fabrício, por isso que Deus nos chama e nos capacita para a gente viver esse mundo, né? Noé também foi outro, em que o próprio Deus dá testemunho dele, né? As escrituras falam disso em Gênesis capítulo 6, que Noé era justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. Então, tanto Jó como Noé e nós vivemos a mesma realidade da corrupção, da violência, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, do pecado. Muda só os anos, né? O tempo. Mas o ser humano, o coração, a vaidade, a soberba, o orgulho, o pecado são os mesmos. E hoje talvez com outras palavras, com outros pressupostos, mas o pecado é o mesmo. A rebelião contra Deus é a mesma. E o comportamento humano sempre contrário à palavra de Deus. E por isso que a gente precisa temor, precisa saber esperar no Senhor, não ficar perturbado, não tentar se nivelar com os outros, não tentar se comparar com os outros. Talvez você ache alguém é bonito, tem talento, tem isso, tem aquilo, e você olha para si e se inferioriza. Isso é ruim demais. Nós temos de Deus uma característica, somos filhos de Deus, temos agora o olhar de Deus sobre a nossa vida, temos o Espírito Santo que habita em nosso ser. Então nós somos um modelo para os de fora, né? Um modelo para os de fora. É por isso que as pessoas vão observando e conseguem ver que nós não somos iguais a eles, né? E eu estou preparando um estudo sobre escolhidos, e eu começo a perceber, amados, que os escolhidos, eles começam a ter um sentimento totalmente diferente dos demais seres humanos. O escolhido chega a um ponto de dizer: parece que eu não sou para esse mundo aqui. A gente chega a se sentir que a nossa vida não é para esse mundo não nos preenche, esse mundo não nos atrai, esse mundo não nos empolga, esse mundo não nos toca, né? E os escolhidos passam então a ter uma fonte tão grande quando o Espírito de Deus que habita na gente começa a tratar o nosso espírito, e o nosso espírito solta para a nossa alma que nós somos diferentes, que nós somos santos, que nós fomos comprados com precioso sangue, que estamos num processo de santificação, que fomos justificados, que fomos chamados. E é interessante então essa palavra de Jesus: muitos são chamados, mas não vivem o processo, não se dão ao processo, não se rendem ao processo, não se colocam na mão de Deus por processo, e por isso não conseguem passar para outro campo dos escolhidos. Então muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas quando a gente está nesse mundo, observando tudo isso, a gente vive aqui no estado de glória, de harmonia, de comunhão dentro da igreja. Quando a gente vai lá para fora, é outro universo, é outro ambiente, são outros valores.
valores invertidos, violência, engano, corrupção, falsidade, mentira, traição, enfim, um bocado de coisa. E lá fora é o inferno, lá fora é muita luta. E em algumas das vezes somos até tentados a tomar posse de certas armas que eles usam lá fora, para a gente usar também. Mas aí, como a gente já está no processo de escolhidos, então tem uma fonte eterna, espiritual, que sopra no nosso espírito, né? E aí eu vejo uma conversa interessante entre dois mestres, né? O mestre Nicodemos, homem terreno, estudioso, conhecedor da palavra de Deus, conversando com o mestre divino, mas que estava em forma humana, né? E quando o mestre divino diz para o mestre terreno, olha, dois mestres, caras bem preparados, né? Jesus teve que, também, mesmo sendo divino, mas estava numa estrutura humana, e teve que aprender com Maria, com José, as coisas de Deus também, apesar de ter uma revelação extraordinária, mais profunda do céu do seu coração, mas os dois conversando. E como eu posso dizer assim nessa conversa interessante, Jesus dizendo para Nicodemos: importa nascer de novo, e não nascer da água do Espírito não pode ver um Deus. Nicodemos, olha, eu nasci do Espírito. E aí a gente vai para aquela profecia, né? O que está gerado nela é obra do Espírito Santo, né? Então Jesus pode dizer: eu estou aqui nesse corpo humano, mas eu nasci de novo, eu passei por um processo de nascimento, eu fui gerado no ventre de Maria e tal, o Espírito Santo estava agindo ali. Então Jesus falando dessa experiência para Nicodemos tinha o conhecimento da letra, da palavra, mas lhe faltava o Espírito. Então é interessante, amados, estamos sendo trabalhados e o mundo está aí, né, com muita sutileza, com muita violência. Estamos agora no tempo da apostasia e do engano, e vai pegar muita gente. E Jesus até adverte: se possível, vem enganar até os próprios eleitos, os escolhidos. Então é por isso, amados, que a gente precisa. Eu imagino agora Noé no meio daquela geração onde Deus decidiu destruir toda a humanidade, mas ele foi o único que estava no estado de justo e íntegro. Veja só o sopro do Espírito de Deus na vida de Noé, para ele poder avaliar o mundo e se colocar num ponto diferente. Eu não vou seguir a onda, eu não vou estar seguindo o modelo, o mundo, a maioria. Eu tenho a minha reserva, eu sei quem é Deus, eu tenho o temor de Deus. E aí, até que Noé foi escolhido por causa dessa capacidade, desse entendimento. E Jó, o Jó foi provado, Deus permitiu provar Jó, para mostrar para nós o que é importante: a gente ser justo, ser íntegro e temer a Deus. É o que valoriza. E aí, um detalhe que é interessante para os escolhidos: um escolhido, ele sofre, um escolhido padece, e Deus permite esse sofrimento, esse padecimento, para mostrar para o mundo que ele é Deus, que ele tem o controle, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O escolhido por Deus por uma missão, a missão é contrária, o mundo não aceita, o escolhido sofre. O escolhido tem que falar a verdade, o mundo não quer essa verdade, o escolhido sofre. Então o escolhido passa por certos tipos de sofrimento, e o exemplo de Jó está aí. Deus mostrar para todo mundo que ele é Deus, e que ele, aos seus escolhidos, ele sabe tratar, ele sabe cuidar, ele sabe como deve ser o final do escolhido. E o final do escolhido sempre é esse: é honrado por Deus. Então que belo momento, que sexta-feira imperdível. Eu acho que cada reunião, amados, mesmo onde estiver 2 ou 3, Jesus se faz presente. Jesus estando presente, meu irmão, pode preparar o coração, que vem coisa boa, vem coisa leve, vem coisa maravilhosa, vem mensagem do céu. E obrigado por esse momento, eu agradeço a Deus. Podemos orar? Maravilha, vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua casa, como é bom receber a Tua palavra, Senhor. E muitas das vezes, de uma forma tão simples, mas é a Tua palavra. E em todo método, em todo estilo, ela libera poder,
que toca o coração, constrói a nossa vida A e afirma a nossa cabeça. fé em Ti, Senhor. Muito obrigado por esta noite, Senhor. E nos ajuda a ser diferentes. Nos ajuda a ser luz e sal. Nos ajuda a ser bom testemunho, Senhor. Nos ajuda com que as pessoas, ao nos verem, possam ver a Ti, Senhor, na nossa vida, na nossa linguagem, no nosso testemunho, nos nossos negócios, na nossa forma de falar, na nossa amizade. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a viver a pureza e a santidade. Não deixe a gente perder o processo. Não deixe a gente anular o processo. Mas guarda-nos em Ti, Senhor. E ensina-nos a cada dia. Ensina-nos a andar contigo. Ensina-nos a corresponder às Tuas expectativas e os Teus planos. Nos ajuda, Senhor, a estar integrado, colocado à Tua disposição, em total disposição em Tuas mãos. Que Tu possas nos usar sempre. Que Tu possas sempre nos tomar por Tua graça e bondade. Deus, em nome do Senhor Jesus, aos que estão aqui sendo tratados por Ti nesta noite, por esta palavra, que haja uma profundidade na comunhão, que haja uma maior intimidade, que haja um conhecimento mais estreito, individual e pessoal, Senhor, mas um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, um relacionamento perfeito, Senhor, entre meus irmãos que estão aqui e a Tua pessoa, Senhor. E a sensibilidade de ouvir, viver, mover no Teu Santo Espírito, Senhor, E aí, cara? que sussurra no nosso espírito e que sopra para a nossa alma, e a nossa alma começa a sentir que somos estranhos para esse mundo, que somos diferentes, que não somos deste mundo, como Jesus sentia e dizia: eu não sou deste mundo. Pai, no nome de Jesus, e assim Tu estás nos aperfeiçoando, Senhor, para vivermos de glória em glória, em santidade, Senhor, diante de Ti, Senhor, a experimentar as coisas eternas, ainda neste corpo frágil, ainda cercado por tantas coisas horríveis, mas começamos a sentir a Tua salvação, começamos a sentir a eternidade circulando, Senhor, em nosso ser, em nossa alma, começamos a sentir o sobrenatural nos arrebatando, começamos a sentir um poder espiritual tão glorioso, eterno, divino, suave, nos envolvendo, começamos a sentir um peso de glória, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Já começamos a sentir que essa nossa humanidade não é nada, Senhor, como Paulo já dizia: o morrer para mim é lucro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começamos a nos sentir estranhos, deslocados deste mundo, Pai. Este mundo já não nos atrai, esse mundo já não nos importa, a não ser as almas, a não ser as pessoas, a não ser a missão que o Senhor nos escolheu para fazer, Pai. Pai, no nome do Senhor, e eu acredito, Senhor, que Tu estás nos envolvendo, esta igreja, num processo tão glorioso, Senhor, de uma preparação, Senhor, para nós sobrevivermos um tempo tão difícil que se avizinha ao mundo, Pai. Mas os que temem a Deus, os que esperam no Senhor, os que têm bom ânimo, aleluia, os que confiam inteiramente em Ti, Senhor, experimentarão, ó Senhor, uma nuvem de glória, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a terremotos, mesmo em meio a tantas confusões, mas estaremos em paz, viveremos a paz. Ó Senhor eterno, nada vai nos abalar, nada vai nos sacudir, nada vai nos remover, nada vai nos tirar a firmeza, nada vai nos roubar o ânimo, Senhor, e a certeza, porque nós já estamos mais vivendo a eternidade do que essa nossa humanidade. Ó Senhor, nos enche cada vez mais do Teu Santo Espírito, Pai, e nós queremos ter essa capacidade, essa condição, esse desejo, tá? De uma atitude diária, de nos encher do Teu Santo Espírito. E assim, meu Deus, nos abençoa nesta noite. Tu podes continuar falando agora de noite nos sonhos. Tu podes nos, Senhor, falar conosco de madrugada quando nos levantamos para orar. Ah, Senhor, completa o que Tu estás começando aqui nesta noite. Completa o que Tu estás desenhando aqui nesta noite para os nossos corações. Continua abençoando o pastor Romero, a pastora Jaque, sua família. Abençoa os irmãos, abençoa a Tua igreja. Abençoa este culto, Senhor. Ah, Senhor, que os irmãos possam valorizar esses momentos que nós podemos ter a liberdade de estar aqui nesta casa. Pai bendito, em nome de Jesus, é o que nós pedimos
e te agradecemos. Amém. Queridos, a igreja da Coreia do Norte, os irmãos não conseguem mais ter muitas reuniões e ter uma aglomeração. Então, às vezes, eles se combinam, sentam juntos na praça, como no quinado, olhando os passarinhos. E ali um ora pelo outro e tal, e desaparece sem cumprimentar, sem muito aceno de que se conhecem, para não dar mancada, né? E quando às vezes eles têm um momento de se reunir, 10, 15 irmãos, eles vão para um lugar e nesse lugar é escuro. Ninguém vê o rosto de ninguém, pastor Romero. Ninguém pode ver o rosto de ninguém. Por quê? Porque se aquele irmão for pego, a autoridade vai dizer, com quem tu estavas? O irmão não pode dizer nada porque não viu o rosto de ninguém. Uma saída que os irmãos encontraram para sobreviver como igrejinha do Senhor Jesus naquele país. E nós aqui temos essa liberdade de podermos estar aqui abraçados, em comunhão, e às vezes alguns irmãos já não têm mais esse tempo, já não valorizam esse tempo, já não têm essa expectativa de estar edificado neste tempo. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Todos igual a Deus. Amém. Corta isso daqui. Gan. Todas as saídas. Acho que a gente só. Cadê isso daqui? Cadê isso daqui? Cadê?